Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre funções polinomiais. Bom, uma função polinomial, eu vou representar aqui pela letra P, é uma função de R em R que associa a cada x P de x igual a nx elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 e assim sucessivamente até a1 x mais a0. Ok? Onde AI, né, pertence aos reais para todo i variando de 0, né? Variando de 0 até n, né? Com a n diferente de 0, ok? Ou seja, né, essa expressão, né, onde eu tenho ANs aqui, números reais, né, eu tenho aqui termos variando desde grau 0, grau 1, até grau n menos 1, grau n. Então, uma função com essas características é chamada de função polinomial. Em geral, eu gostaria de ressaltar que essa função ela é muito mais apreciada num contexto onde o domínio e o contradomínio são os números complexos, certo? Na verdade, toda a teoria de polinômios ela fica mais refinada, ela fica mais bem apresentada, com resultados de maior completeza quando você aborda sobre os números complexos. No entanto, como esse nosso curso aqui é um curso de funções reais, eu vou me limitar a falar sobre polinômios com domínio e contradomínio real, certo? Então a gente vai ter algumas versões aqui mais fracas de alguns resultados, entretanto a gente ainda vai ter bastante coisa interessante para aprender sobre polinômios. A primeira coisa que eu gostaria de comentar é acerca da adição de polinômios, certo? Daqui por diante eu vou escrever um polinômio então da forma p de x, certo? De maneira mais breve, como sendo o somatório, né? Vamos utilizar o somatório de a índice i, x elevado a i, com i variando de 0 até n, ok? Então, se eu tenho dois polinômios p de x e um segundo polinômio que eu vou chamar de q de x, eu posso representá-lo como sendo somatório de bi, xi, com i variando de 1 até um certo m, né? Polinômios de grau diferente. Eu vou chamar de grau, tá? Só para ficar bem claro. Eu vou chamar de grau a potência do termo, né? Do maior termo aqui de x, certo? Então, como a n, por definição, é diferente de zero, então aqui a gente vai ter o nosso maior, o termo de potência mais alta. Então, esse n aqui é o grau do meu polinômio p. Né? A gente chama de polinômio ou de função polinomial, tá? Sendo bem rigoroso, do ponto de vista algébrico, existe uma diferença entre polinômio e função polinomial. Mas na prática eu consigo sempre identificar o polinômio com a sua função polinomial. Existe, né, uma bijeção entre o conjunto das funções polinomiais e o conjunto dos polinômios, então eu não vou dar esse tratamento tão refinado. Aqui para nós o objetivo é ser bem sucinto, né, ser bem, como é que eu posso dizer, dar um tratamento bem mais elementar. Muito bem. Então a gente percebe aqui que eu tenho dois polinômios, né? Um polinômio de grau n e um polinômio de grau m, e eu posso definir a adição entre esses dois polinômios da seguinte forma, certo? Eu posso definir duas operações. Eu posso definir a operação de adição
né? P de x mais Q de x. E eu vou definir essa operação da seguinte forma. Eu vou definir como sendo o somatório de A de AI mais BI, certo? Eu vou supor aqui que o nosso N é maior ou igual a M, certo? Só para fixar ideias. Vezes x elevado a I, com I variando de 0 até N, certo? E eu vou definir, certo? Onde B I é igual a 0 para todo I maior do que M, certo? É como se eu completasse, de repente a gente tem aqui dois graus diferentes, então estou supondo aqui que o grau do P é maior ou igual ao grau do M. Então, quando eu vou então definir a soma, eu vou somar cada uma das coordenadas aqui, né, do jeito que a gente está acostumado, né, somando os termos semelhantes. E aí, se porventura eu tenho aqui menos termos, né, se eu tenho um M estritamente menor do que N, então eu completo com zeros a partir daí, e na prática isso significa que os termos de grau maior do que M vão ser os mesmos termos que eu tenho aqui no meu polinômio P, certo? Para ficar mais claro o que eu falei, eu vou então dar aqui alguns exemplos, tá? Vamos começar dando um exemplo aqui do seguinte polinômio. P de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. Esse polinômio aqui a gente viu, né, que ele é uma função quadrática, né, mas de acordo com a nossa definição, é um caso particular de polinômio e é justamente um polinômio de grau 2, certo? Tomando como exemplo também, né? Vamos fixar aqui exemplo. Eu posso também tomar Q de x igual a 2x menos 1, né? Esse aqui também é uma função conhecida, a função afim, mas dentro do nosso contexto aqui é um polinômio de grau 1. Então, tanto as funções afins como as funções quadráticas podem ser interpretadas como o caso particular de polinômios de grau 1 e 2, respectivamente, certo? Então, como que é a soma, né? A gente, então, do jeito que a gente definiu, isso implica que P de x mais Q de x é igual a... Eu vou escrever, né? Note que eu posso escrever, só para ficar claro aqui essa minha observação. Note que eu posso reescrever o meu Q de x como sendo 0 vezes x ao quadrado mais 2x menos 1. Ou seja, eu posso completar com 0 os termos de grau maior do que 1 até chegar aqui no grau do P, que é 2, certo? Simplesmente para poder colocar em prática essa minha fórmula aqui, né? Mas na prática mesmo a gente vai juntar os termos semelhantes. Então a gente vai juntar aqui os termos de grau 2, ou seja, seria 2 mais 0. Na prática não vai alterar, vai continuar sendo só o 2x ao quadrado. A gente vai somar os termos de grau 1, né? Menos 3. Perdão, é isso mesmo, menos 3 mais 2, então vai ficar menos 1, ou seja, menos x. E agora a gente vai somar os termos de grau 0, 1 menos 1, isso é 0, né? Então vai sobrar simplesmente 0, ok? Então esse aqui é o nosso resultado da soma dos polinômios P de x mais Q de x. Então na prática, essa operação que eu defini, ela remete, né? ela te coloca de maneira natural ao que você já está acostumado quando você estava somando, né? Funções quadrática, trabalhando com termos, né, de grau, com termos polinomiais de grau 2, de grau 1, você simplesmente reduzir os termos semelhantes. E aqui, então, é mais ou menos a mesma coisa. De fato, né, vai ser a mesma coisa. A gente também pode definir o produto entre dois polinômios da seguinte forma. P de x vezes Q de x é igual ao somatório
de CKx elevado a K, com K variando de 0 até M mais N, onde CK é o somatório de AI vezes BJ, né, com I mais J igual a K. Certo? Ok? Então vamos também fazer aqui um exemplo. Vamos aproveitar os mesmos polinômios PQ que a gente pegou ali e vamos também fazer um exemplo de como funciona o produto entre dois polinômios. Muito bem. Então o produto vai ser, né, da seguinte forma. Eu tenho aqui P de x vezes Q de x, ou seja, eu vou ter 2x ao quadrado menos 3x mais 1 vezes 2x menos 1. E o que essa fórmula aqui está me ensinando, né, é que eu vou calcular o meu polinômio, né, de grau m mais n, calculando cada um dos coeficientes por meio desse somatório. Então, eu vou calcular o termo de grau 0, o termo de grau 1, o termo de grau 2 e o termo de grau 3, porque esse polinômio aqui, esse produto vai ter grau 2 mais 1, ou seja, vai ser grau 3. Então, vamos calcular primeiro quem vai ser o nosso C0. O nosso C0 vai ser o somatório, né, dos I mais J iguais a 0. Entretanto, I mais J vai ser igual a 0 se somente se tanto o I quanto o J for 0. Ou seja, vai ser simplesmente o A0 vezes o B0. Certo? Então, a gente vai escrever aqui, né, simplesmente A0 vezes B0. Quem vai ser, então, C1? C1 vai ser quando I mais J for igual a 1. Certo? I mais J é igual a 1 quando I igual a 0 e J igual a 1, ou quando I igual a 1 e J igual a 0. Então, a gente vai ter aqui como sendo o A1 vezes o B0 mais o A0 vezes o B1. Certo? Vamos agora para C2. Agora, a soma do I mais J tem que ser 2. Né? Então, isso ocorre quando I igual a 2, né, e quando o J igual a 0, ou quando I igual a 1 e quando J igual a 1. Por quê? Repare que eu não vou poder fazer o I igual a 0, já que o J aqui seria obrigado a ser 2, e a gente só tem aqui, né, o B índice 1 e o B índice 0, ou seja, não tem o B índice 2. Então, só vou ter aqui, para satisfazer a minha condição, no caso de I igual a 2, então vai ser A2B0 mais A1 B1. Certo? No caso geral, se eu tivesse aqui um grau maior, né, do que 2, maior ou igual a 2, eu teria aqui um terceiro termo, né, A0B2. Não é o caso. Muito bem. Finalmente, o C3, né, onde é que eu vou obter I mais J igual a 3? Eu só vou obter I mais J igual a 3 justamente quando eu tiver com o termo, né, de grau 2 multiplicado pelo termo de grau 1, ou seja, quando I igual a 2 e J igual a 1, ou seja, A2 vezes B1. Então, esses vão ser os nossos coeficientes do polinômio P de x vezes Q de x. A0 vezes Q0, então, vai ser 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1, que é igual a menos 1. Aqui a gente tem A1, que é menos 3, vezes B0, que é menos 1, mais A0, que é 1, vezes B1, que é 2. Isso vai ser menos vezes menos mais, 3 vezes 1, 3, mais 1 vezes 2, né, que é 2, então vai ser 3 mais 2, que é 5. A2 vezes B0, então é 2, né, 2 vezes menos 1, mais menos 3 vezes 2, certo? Então, menos 2
menos 6, então vou ficar com menos 8. E finalmente C3 é A2 vezes B1, ou seja, vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2, que é igual a 4. Portanto, né, o polinômio P de x vezes Q de x é o polinômio 4x ao cubo menos, menos 8x ao quadrado mais 5x menos 1. O interessante é que se você utiliza a propriedade distributiva, você obtém exatamente o mesmo resultado. Então eu fiz aqui apenas para mostrar que de fato essa fórmula que ela generaliza, ela coloca de maneira mais adequada do ponto de vista matemático, mas ela na verdade está generalizando apenas a noção que a gente já tinha de propriedade distributiva e depois finalmente reduzir os termos semelhantes. Então, se você aplicar aqui a propriedade distributiva, você vai com certeza obter esse mesmo resultado.